Nosso tema hoje é o incrível Arsênico Album, com um leque grande de efeitos que permitem uma hipótese de trabalho bem consolidada. No polo positivo, arsênico tem a ver com o fim das coisas e, consequentemente, com a morte. Manifestações figuradas aparecem com a equanimidade excessiva, a serenidade e a determinação. No início do polo positivo, nós temos algumas manifestações muito conhecidas, mas que já mostram uma relação com esse tema. Uma das características mais importantes é que ele está medindo tudo com a régua, que de alguma forma demonstra a sua tendência a ver o fim das coisas. Medir com a régua significa chegar às fronteiras, aos limites daquilo. E a partir daí, então, ele se torna minucioso, fastidioso, porque ele quer tudo dentro daquilo que ele determina. Já está surgindo a palavra automaticamente, que ele que determina, ele que vê o fim, a melhor maneira, considerado que cada coisa tem o seu fim, tem a sua finalidade também. Caminhando um pouco mais nesse polo positivo, nós vamos ver que tem desmaios frequentes, que é um fim temporário dele mesmo, um fim passageiro. Ele sai de si, perde-se, chega ao seu fim e depois ele retorna. Também ele evolui para manifestar uma zombaria sarcástica. É um dos principais medicamentos da rubrica crítico. Ele faz as críticas de forma destrutiva, ou seja, ele põe um fim naquilo a que ele está se dirigindo. E a partir daí nós vamos caminhando para o extremo do polo, onde vamos encontrar a determinação, que é colocar um fim, modalizado principalmente na serenidade e na equanimidade excessiva. Veja bem, equanimidade significa ter um ânimo constante. A serenidade também, quando ultrapassa o conveniente, ela é uma forma de morte. Porque uma pessoa que reage mais ou menos sempre com o mesmo ânimo, com a mesma serenidade, ela não está interagindo com as circunstâncias, porque ela está sempre num determinado modo de operação, de funcionamento. Isso não deixa de ser uma morte simbólica. Então, nesse polo, o que mais vai chamar a atenção é que as coisas estão caminhando para um fim. Elas têm um esgotamento. Lida-se com essa perspectiva e é por isso que mais para o extremo do polo ele tem visão de pessoas mortas, ele tem uma convicção que ele deve morrer, e isso vai evoluindo de forma que a sensação de fim predomina e ele não tem nenhuma outra alternativa mais. Fica prostrado, é a característica geral mais marcante nesse polo, e uma agravação bem nítida pelo frio, ou seja, não há energia, não há vida e a coisa está chegando próximo ao seu fim, ao fim das forças, ao fim da existência. Nós vamos agora para o polo negativo. Nós temos uma vitalidade. Vocês vão ver que é uma falsa vitalidade, porque ele manifesta-se comendo mais do que o que ele precisa, fazendo além do necessário, porque são efeitos que mostram uma tentativa de ter vida. Então vamos começar pela inquietude, que é uma outra marca dessa matéria médica, porque a inquietude, o movimento é um sinal de vida. Então assim, ele tem energia, tem disposição, tem ânimo. Ao mesmo tempo ele vai comer mais do que é bom ou do que necessita, mostrando uma certa tendência para supervalorizar, para superincrementar os seus recursos existenciais. Caminhando para o psicológico, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser ambicioso e avarento, porque ele precisa de acumular coisas
porque não tem fim, as coisas não têm limite, e ele vai progressivamente nesse sentido. Ao mesmo tempo em que aparece a perda de determinação, ele vai ficar indeciso, aparece uma ansiedade, medo. Nós temos aí já uma pessoa que não sabe mais o fim das coisas, não tem mais noção de quando elas terminam e vai nessa tentativa de aumentar indefinidamente a duração e as provisões. Por isso que Arsênico está lá no medo de passar fome, no medo de morrer de fome, porque tudo que mantém a vida é necessário para ele, porque ele perdeu a noção do término das coisas, do término da própria vida, do fim, da morte. E finalmente ele tem uma outra característica muito interessante, que faz parte desse extremo já do polo negativo, em que ele delira que vai visitar a sua filha. Ou seja, a vida continuou, não houve término, não houve encerramento, tem continuação, tem descendência. A vida não termina, ela vai adiante. Bom, vocês estão vendo que essa polaridade é muito interessante, porque o fim e a morte no polo positivo parece um contrassenso, porque a continuação da vida, a tentativa de prolongar a vida indefinidamente, surge no polo negativo. Mas um outro efeito muito interessante de Arsênico faz com que a gente entenda melhor essa distribuição que eu estou propondo aqui como tema e os polos. Ele diz o seguinte: remorso de consciência, como se tivesse violado o seu dever, sem saber em qual particular. Esse efeito patogenésico que está na matéria médica de Hahnemann é muito interessante. No polo positivo, ele busca, de certa forma, a morte. Ele acha que deve morrer. Vê pessoas enforcadas, dependuradas. Ou seja, tudo caminha para esse extremo do encerramento, do termo, do final, da conclusão, da morte. Nesse polo negativo, ele luta contra essa morte. Então ele tem um medo à morte. É muito marcante em Arsênico esse medo. Ele é um dos principais medicamentos dessa rubrica. E ao mesmo tempo, ele, como se tivesse violado um dever, mas ele não sabe o qual. Veja bem, porque na verdade, ele no polo positivo, ele vai morrer, porque faz parte, não tem como evitar. E no polo negativo, também ele vai morrer. Qual foi o dever que ele violou? No polo negativo, ele não sabe. Ele tem essa ansiedade de consciência e não sabe qual que foi o erro, qual foi o engano que ele cometeu. O que ele devia fazer, que ele não sabe no polo negativo, é o que ele fez no polo positivo. É enfrentar a morte, é caminhar para a morte, é aceitar a morte como sendo inexorável e fazendo parte da vida. Se em Kali Carbônico eu busquei um respaldo na filosofia budista, aqui eu posso buscar no Evangelho. Jesus Cristo diz o seguinte aforismo: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso significa, isso é um tema muito básico na filosofia do Evangelho, que a morte é condição para a frutificação. A morte, o Calvário e a ressurreição têm uma sequência, eles formam uma dinâmica. A morte em Arsênico é um tema. A morte, não apenas a morte do corpo em si, mas o término, o encerramento de uma etapa e um renascimento em outra. Isso é que dá uma dinâmica e uma progressividade no tema proposto para Arsênico Album. Nós vamos ver 2 casos clínicos na próxima aula e eles são muito ilustrativos dessa proposição que nós estamos fazendo aqui. Até mais, um abraço.